Olá, eu sou a professora Maria Aparecida, da disciplina de Biologia, e esta é uma aula para a turma do segundo médio A e segundo médio B. Bom, pessoal, para essa aula nós vamos utilizar o livro-texto 3, o capítulo 18, sobre o sistema endócrino, na página 199. Sistema endócrino, na página 199. Então, assim, como é a fisiologia, né? Como é o funcionamento do sistema endócrino? Então, assim, a nossa homeostase, o nosso equilíbrio depende da integração e o funcionamento de todos os sistemas, órgãos, né? Tecidos e células. E essa integração, essa coordenação é responsabilidade do sistema nervoso e do sistema endócrino. Então, assim, o sistema endócrino, ele é formado por glândulas endócrinas, que significa endo, dentro, e crinos, secreção, que controlam várias funções do nosso organismo. Por meio, né, por meio de hormônios. Esses hormônios, eles funcionam como mensageiros químicos no sangue. Então, eles são transportados pelo sangue. Então, nós dizemos que indo dentro na luz do vaso sanguíneo. E as células que são estimuladas por esses hormônios são chamadas de células-alvo. Bom, existem dois tipos de glândula. Existem as glândulas endócrinas e as glândulas exócrinas. As glândulas endócrinas são aquelas, como eu havia dito, que lançam essa secreção, esses hormônios na luz do vaso. São as glândulas endócrinas. Já as glândulas exócrinas, exo, para fora, elas lançam essa secreção para fora para fora do vaso sanguíneo. Então, assim, elas podem ter ductos, né, ou meios corporais de eliminar essa secreção. Por exemplo, nós podemos falar das glândulas sudoríferas, que produzem o suor, as glândulas lacrimais, as sebáceas, as mamárias, as salivares, o fígado, entre outras. Então, todas essas glândulas são glândulas exócrinas. Bom, na página 200, como é que funciona o mecanismo ação hormonal, né? Essas células-alvo e esses receptores hormonais. Então, assim, apesar de circular por todo o organismo, os hormônios atuam apenas em células específicas, chamadas de células-alvo, que possuem receptores na membrana, né, que são específicos para cada hormônio. Então, assim, os receptores de hormônio são proteínas, localizadas na superfície externa da membrana plasmática ou no interior da célula-alvo. A estrutura dessa proteína apresenta uma parte que é complementar a um hormônio específico. Então, ela funciona como um encaixe, né? Um complemento. O estímulo hormonal ocorre quando há uma combinação, esse encaixe entre o hormônio e o seu receptor. Então, por exemplo, né? Tem uma célula que produz o hormônio, esse hormônio vai cair na corrente sanguínea. Alguns hormônios exercem os seus efeitos por ligação de receptores na superfície e alguns hormônios atravessam a membrana e atuam como receptores dentro da célula. Então, tanto pode ser dentro da célula, esses receptores, quanto na membrana plasmática. As principais glândulas endócrinas são a hipófise, a tireoide, as paratireoides, as suprarrenais, o pâncreas, os ovários e os testículos, além da epífise ou glândula pineal. Bom, a hipófise, né? Ela se divide em duas partes. Ela se divide em adenohipófise e neurohipófise. Então, assim, a hipófise, ela também é chamada de glândula pituitária. Ela era chamada de glândula mestra porque ela comanda, né, o funcionamento das outras glândulas. Então, assim, ela tem aproximadamente 1 centímetro de diâmetro e ela pesa entre 0,5 gramas e 1 grama. Ela está localizada bem abaixo do encéfalo, na base do encéfalo, e ela está ligada ao hipotálamo. Vocês lembram do hipotálamo, que é aquela parte do cérebro que controla a temperatura? Bom, e ela está alojada em uma reentrância do osso que separa a cavidade craniana da cavidade nasal. Bom, a hipófise, ela tem
ela é responsável, né, por produzir uma série de hormônios que vão agir nas outras glândulas, por isso que ela é chamada de glândula mestra. Então, da hipófise nós temos ela produz a prolactina e a ocitocina, ela produz o hormônio antidiurético, produz a melanina, ela vai produzir o hormônio, as gonadotrofinas, que são os hormônios que agem nas gônadas, né, os testículos e os ovários, produz o hormônio que age, o TSH, que vai agir nas tireoides, o GH, que é o hormônio do crescimento. Bom, anatomicamente, a hipófise pode ser dividida em duas partes. Então, assim, a maioria dos hormônios da adenohipófise, que é a parte da hipófise anterior, são genericamente chamados de trofinas, que significa nutrição, né? Porque são estimuladores de órgãos, entre eles outras glândulas endócrinas. Já a neurohipófise, ela não produz hormônios, apenas secreta hormônios que são produzidos pelo hipotálamo. Então, pessoal, de novo, a hipófise, ela se divide em duas partes, a neurohipófise e a adenohipófise. A adenohipófise, ela vai produzir hormônios que são chamados de trofinas. Já a neurohipófise, ela vai secretar os hormônios que são produzidos pelo hipotálamo. Bom, hormônios da adenohipófise. Então, o primeiro hormônio que nós estamos vendo aqui é o hormônio GH, que é o hormônio do crescimento. Então, assim, atua no crescimento corporal, promovendo o crescimento das cartilagens e dos ossos. Além disso, age no metabolismo, estimulando a síntese proteica, utilizando a gordura dos tecidos como fonte de energia. Para estimular a síntese proteica, o GH é considerado um hormônio anabolizante. Bom, o que é anabolizante? É uma substância que estimula o anabolismo. O anabolismo é um tipo de metabolismo, ou seja, reações químicas que têm a ver com a síntese de moléculas. E, normalmente, a produção do GH diminui progressivamente após a puberdade e praticamente para durante a vida adulta, determinando a consolidação das cartilagens nas extremidades ósseas, que são responsáveis pelo crescimento. Então, disfunções da hipófise durante a vida adulta podem provocar a retomada da produção e a secreção do GH, causando acromegalia, que significa extremidades grandes. Então, o indivíduo não cresce mais em altura, mas há crescimento dos ossos da mão, da cabeça, do queixo, do nariz, da fronte. Então, assim, o que é a acromegalia? Algumas extremidades, como diz no texto, as mãos, os pés, né, os ossos do queixo, da fronte, elas aumentam de tamanho. O tórax também pode acontecer um aumento desses ossos aqui relacionados ao externo. Eles acabam aumentando de tamanho em função da liberação do GH. Aí não há crescimento de altura, e sim das extremidades. Daí o nome acromegalia. Na página 202, o gigantismo. O gigantismo já é o crescimento exagerado causado pelo excesso do GH na infância. E o nanismo é um quadro de crescimento abaixo do normal, que resulta em indivíduos adultos com altura entre 1 metro e 1,20 m. O nanismo hipofisário ou pituitário deve-se a uma deficiência na produção do GH, que resulta em indivíduos que, apesar da baixa estatura, têm seus órgãos com tamanho proporcional na vida adulta, mas tem um fenótipo, né, uma aparência infantil. Se o diagnóstico ainda for feito na infância, tem um tratamento com a administração do GH, ou seja, a administração de hormônio para induzir o crescimento. Não sei se vocês já viram aquele exame que se faz no pulso, com os ossos do carpo aqui, do metacarpo, e o médico verifica se há necessidade da administração desse hormônio. Caso haja, ele vai passar para tentar corrigir essa questão da estatura. Bom, hormônio estimulante da tireoide ou tireotrofina, é o TSH. Estimula a secreção de dois hormônios, que é o T3 e T4 da hipófise.
e é liberado quando ocorre a diminuição da concentração desses hormônios no sangue. Então, aqui nós temos uma glândula muito importante que é a tireoide. Então, quem vai estimular a produção dos hormônios da tireoide, que é o T3 e o T4, é esse hormônio, a tireotrofina. Essa tireotrofina é produzida pela adenopófise. Então, a adenopófise produz a tireotrofina, que pelo sangue, pela corrente sanguínea, chega até a tireoide, e assim a tireoide vai produzir o T3 e o T4. Hormônio adrenocorticotrófico ou adrenocorticotrofina. Estimula a secreção de hormônios do córtex das glândulas suprarrenais. Então, assim, pessoal, bem acima dos rins, existem as suprarrenais, que são hormônios que são estimulados por este hormônio, adrenocorticotrofina. Hormônio folículo estimulante, o FSH, e o hormônio luteinizante, o LH. Então, são chamados de gonadotrofinas porque agem justamente nas gônadas. As gônadas são as glândulas sexuais. Então, assim, o FSH, ele atua nos ovários estimulando a produção do hormônio estrógeno. Bom, pessoal, página 202, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É o 7º parágrafo. Então, eu gostaria que vocês grifassem esse parágrafo, logo abaixo de hormônio folículo estimulante. Então, novamente, são chamados de gonadotrofinas. Então, olha lá. O FSH, ele estimula a produção do hormônio estrógeno, enquanto nos testículos a produção dos espermatozoides. Já o LH, ele age nos ovários, promovendo a ovulação e a produção do hormônio progesterona. Nos testículos, estimula a produção de testosterona. O TSH, o ACTH, o FSH e o LH são hormônios tróficos que estimulam o funcionamento de outras glândulas endócrinas, tá? Então, pessoal, é importante vocês saberem o papel tanto do FSH quanto do LH, tanto no testículo quanto nos ovários. Mas o que é o mecanismo de feedback negativo? Importante vocês saberem que feedback significa resposta. Então, assim, as células endócrinas da adenopófise são controladas pelos hormônios das glândulas-alvo, que elas próprias estimulam, por meio de um mecanismo chamado de retroalimentação negativa ou feedback negativo. Então, a retroalimentação negativa no sistema endócrino é um mecanismo de controle, no qual a hipófise estimula uma glândula-alvo, que inibe a hipófise. Certo, pessoal? Então, no qual a hipófise estimula uma glândula-alvo, que inibe a própria hipófise. Então, assim, desse modo, a hipófise ela é controlada pela tireoide, pelo córtex das suprarrenais e das gônadas, para as quais a hipófise produz os hormônios tróficos. Trata-se, portanto, de um controle mútuo entre hipófise e essas glândulas, mantendo os níveis sanguíneos dos hormônios dentro de um intervalo considerado normal. Por exemplo, sabendo que os hormônios tireoidianos controlam a taxa do metabolismo celular, e para que essas taxas se mantenham dentro do limite adequado, a quantidade de hormônios tireoidianos no sangue deverá permanecer entre os limites normais. Então, a regulação da atividade tireoidiana ocorre através de um feedback negativo com a glândula hipófise. Então, assim, deem uma olhada nessa imagem. Tem a hipófise, a adenopófise e a neurohipófise. O que ela vai produzir? No caso, ela vai produzir o TSH, que é o hormônio que vai agir na tireoide. Aí, a tireoide, ela vai produzir T3 e T4. Esse T3 e T4 também está no sangue. Esse T3 e T4, através do sangue, ele chega também na adenopófise. Então, a adenopófise entende que está na hora de parar com a produção do TSH, certo? Então, de novo, o TSH é liberado
Pela corrente sanguínea, ele chega até a tireoide. A tireoide começa a produzir T3 e T4. Então, a hipófise, através, né, da corrente sanguínea, tem essa identificação de que já tem a quantidade de TSH necessária, através da informação da quantidade de T3 e T4, então ela para de produzir o TSH. Isso nós chamamos de retroalimentação ou feedback negativo. Bom, pessoal, na página 203, está falando do feedback negativo em relação às outras glândulas. Então, da mesma maneira que isso acontece com a tireoide, isso também pode acontecer com as demais glândulas, como o testículo, a tireoide, as adrenais, os ovários. Então, à medida que essas glândulas produzem uma quantidade maior de hormônio, esses hormônios chegam até a hipófise e ela para de produzir os seus próprios hormônios. Daí o nome feedback negativo. Bom, pessoal, prolactina. A prolactina é um hormônio lactogênico, ou seja, ela vai estimular as glândulas mamárias a produzir o leite. Então, os altos níveis de estrógeno durante a gestação estimulam a secreção desse hormônio. Hormônios da neurohipófise, ou seja, são os hormônios do hipotálamo que a neurohipófise irá secretar. Então, nós temos, né, a ocitocina e nós temos aqui na neurohipófise ou hipófise anterior, ela apenas vai armazenar. Então, os principais hormônios secretados na neurohipófise é a ocitocina e o ADH ou vasopressina, que é um hormônio antidiurético. Ocitocina atua durante o trabalho do parto, estimulando a contração da parede muscular do útero para a expulsão do feto. Logo após o parto e durante todo o período de amamentação, estimula a ejeção do leite pelas glândulas mamárias. A ocitocina é conhecida como o hormônio do amor. Então, assim, ela tem entre as funções, né, a contração uterina, a estimulação da placenta e estimula as contrações uterinas. Então, assim, a placenta ela vai produzir a prostaglandina, que é um outro hormônio que é liberado durante a gravidez. O hormônio antidiurético ou vasopressina, esse hormônio ele vai agir na retenção. Então, antidiurético vai reter a água. Aumenta a permeabilidade nos túbulos renais dos néfrons, diminuindo o volume da urina produzida. Pessoal, vocês lembram que nós vimos sobre o sistema excretor, nós vimos que os néfrons é a unidade filtradora dos rins, que os néfrons, quando o sangue ele entra dentro do glomérulo de Malpighi, o plasma extravasa para dentro do néfron e dentro do néfron vai acontecer a filtração, que é útil volta para o organismo e aquilo que não nos serve mais vai formar infiltrado e daí a urina. Então, a vasopressina, ela vai agir justamente aí. Ela vai agir fazendo o quê? Retendo líquido, tá? Ela vai impedir que nós percamos líquido, por isso que ela é chamada de antidiurético. Bom, outro efeito do ADH é promover a contração de pequenas artérias, né, as arteríolas, em geral, elevando a pressão arterial. Daí é chamado também de vasopressina. E, assim, o que é a diabetes insípida? Diferente da diabetes mellitus que nós conhecemos. A diabetes insípida é uma doença decorrente da deficiência da produção do ADH, que faz com que haja um aumento muito expressivo do volume urinário, ou seja, diurese, por falta da reabsorção de água no néfron. Isso provoca muita sede e, nos casos mais agudos e graves, pode resultar em até na desidratação. Então, a diabetes insípida, ela está relacionada com a deficiência na produção do ADH. E aqui, pessoal, outra questão, né, que nós vemos promover a contração de pequenas arteríolas, em geral elevando a pressão arterial. Tá? Por isso
que, não sei se vocês já ouviram falar em alguns medicamentos que servem para controlar a pressão arterial. Geralmente esses medicamentos, eles acabam induzindo, né, a liberação de urina. Então, pessoas que tomam esses remédios para controle da pressão arterial, da hipertensão arterial, acaba estimulando a liberação da urina, a pessoa faz mais xixi, né? Porque a vasopressina ela está relacionada com a contração dessas arteríolas, elevando a pressão arterial. Bom, epífise. A epífise ou glândula pineal é ainda menor do que a hipófise e está situada na parte posterior da base do cérebro. É pequena e ovoide, com formato semelhante a um caroço de azeitona. Então, a epífise, ela produz e secreta a melatonina. Melatonina e não melanina. Melatonina, que é um hormônio que está relacionado ao sono. Então, assim, a melatonina é um hormônio, esse hormônio é secretado durante o período da noite e quando tá mais escuro, né, a secreção é liberada pela escuridão, que é inibida pela claridade. E o efeito básico da melanina é sinalizar ao organismo que está na hora de dormir.